Que a paz de Deus ilumine o seu dia e traga bênçãos para a sua semana. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos textos mais impressionantes e, francamente, enigmáticos da Bíblia. A profecia sobre a queda da Babilônia, lá no livro de Jeremias. E o enigma é este. A profecia parece ter errado em detalhes cruciais. A Bíblia diz que a Babilônia seria destruída por uma nação do norte e ficaria deserta para sempre. Mas a história nos conta que ela foi conquistada por Ciro, o persa, que veio do leste, e a cidade continuou habitada por séculos. O que está acontecendo aqui? É um erro de profecia ou tem algo muito mais profundo que a gente não está vendo? É esse mistério que vamos desvendar hoje, usando como guia os comentários do estudioso Charles H. Dyer. Olha, esse é um ponto de partida excelente, porque é justamente essa aparente contradição que abre a porta para uma interpretação muito mais rica do texto, sabe? Dyer nos convida a não ler a profecia como uma simples previsão do tempo que acontece uma vez e pronto. Ele vê de outra forma, como um padrão que se desenrola na história com múltiplos níveis de comprimento. E é aí que a coisa fica realmente fascinante. Ok, então vamos direto ao centro do problema. Jeremias 50 começa com uma declaração bombástica. Anunciem entre as nações que a Babilônia caiu. Seus deuses Bel e Marduk serão humilhados. Para a mentalidade da época, isso era, assim, inconcebível. A Babilônia era a superpotência, o centro do universo. Derrotá-la significava derrotar seus deuses. Exato. Era um colapso teológico tanto quanto militar. Mas aí vem o detalhe que você mencionou. O versículo 3 diz que um inimigo virá do norte. Dyer argumenta que, se a gente levar o texto a sério, isso simplesmente não bate com a conquista persa de 539 a.C. Os medos e persas eram uma força vinda do leste e do sul. Certo, esse é o primeiro problema, a geografia. Mas Dyer aponta outros, não é? A profecia fala de uma destruição tão completa que a Babilônia se tornaria inabitada como Sodoma e Gomorra. Mas Ciro, o persa, foi relativamente benevolente. Ele tomou a cidade sem uma grande batalha, se apresentou como um libertador. E Babilônia se tornou uma capital administrativa importante do seu império. Continuou sendo uma cidade vibrante por muito tempo. Sim, essa é a segunda e talvez a maior discrepância. O texto de Jeremias é enfático, repetindo várias vezes que ninguém mais moraria ali, nem homens, nem animais. Outro ponto que o Dyer levanta é a menção de uma fuga em massa da cidade, um pânico generalizado que, segundo os registros históricos, não aconteceu na conquista de Ciro. E, finalmente, o contexto teológico. Jeremias conecta a queda da Babilônia à restauração final de Israel e Judá, unidos numa aliança eterna. Isso também não aconteceu de forma completa após o retorno do exílio. Então, diante de tantas contradições, qual é a solução que o Dyer propõe? Ele simplesmente descarta a profecia? Pelo contrário, ele aprofunda. Ele argumenta que a profecia tem o que chamamos de cumprimento duplo, ou perspectiva profética. A queda histórica para os persas foi um cumprimento real, mas parcial. Foi como o trailer de um filme. Ah, boa analogia. Ele mostra cenas principais, apresenta o tema do orgulho e da queda, mas o filme completo, com todos os efeitos especiais e o final definitivo e literal, ainda está para ser lançado no futuro. Essa ideia de trailer é ótima. Quer dizer que a primeira queda foi um prenúncio? Um tipo de algo muito maior que ainda está por vir? Isso resolve as discrepâncias, tratando-as não como erros, mas como detalhes que pertencem ao evento final. Essa é a chave da análise de Dyer. A queda histórica validou Jeremias como profeta, mas os detalhes que não se encaixaram apontam para um juízo escatológico, ou seja, do fim dos tempos. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Por que a Babilônia? Por que um julgamento tão severo? O texto diz que ela se alegrou e exultou ao destruir Judá, a herança de Deus. A imagem usada é a de um bezerro gordo que pisa o trigo, aproveitando-se da colheita alheia. E Dyer aprofunda essa questão focando na raiz do problema, o orgulho. A partir do versículo 29, a Babilônia é chamada repetidamente de a orgulhosa. O pecado dela não foi apenas a conquista militar, que, de certa forma,
Deus usou como um instrumento de juízo contra o próprio povo de Judá. O pecado foi a arrogância com que ela agiu, desafiando o próprio Deus. Jeremias deixa claro que a queda da Babilônia é a vingança do Senhor pelo que ela fez ao seu templo. É um paradoxo interessante. É como se Deus contratasse uma empresa de demolição, a Babilônia, para derrubar um prédio condenado, que era Judá na época. Mas se a empresa de demolição age de forma irresponsável, destrói a vizinhança inteira e ainda se gaba disso, ela também terá que responder. O contrato para demolição não era um passe livre para a arrogância. Analogia perfeita. A Babilônia ultrapassou os limites do seu mandato. Ela não disse estamos cumprindo um propósito divino. Ela disse nós somos os maiores, nosso poder é absoluto. E o texto usa metáforas incríveis para descrever essa inversão de papéis. A Babilônia, que tinha sido um martelo de toda a terra, agora seria ela mesma quebrada e destroçada. O instrumento de juízo se torna o alvo do juízo. Exatamente. E tem outra imagem poderosa, a de que ela seria pega num laço, numa armadilha que ela mesmo não viu. Isso sugere um excesso de confiança, uma cegueira causada pelo próprio orgulho. Totalmente. Acreditava ser invencível, mas foi pega de surpresa. Essa é a essência do orgulho, tanto para nações quanto para indivíduos. Ele gera um ponto cego. Você se sente tão seguro em suas muralhas, em seu poderio militar e econômico, que não consegue ver a armadilha sendo montada bem debaixo do seu nariz. Ok. O cenário para a Babilônia é de aniquilação total. É um quadro bem sombrio. Mas o que eu acho fascinante é que, no meio de toda essa escuridão, Jeremias acende uma luz de esperança para Israel. É um contraste brutal, quase como um filme que corta de uma cena de guerra para uma de um campo florido. É um contraste deliberado e fundamental para a mensagem. Enquanto a nação orgulhosa é julgada, o povo humilhado e disperso é restaurado. O texto descreve Israel e Judá como ovelhas desgarradas, caçadas por leões, primeiro a Síria, depois a Babilônia, mas Deus promete buscá-las e trazê-las de volta para casa. E não é apenas um retorno geográfico para lugares férteis como Carmelo e Bazã. É uma restauração espiritual profunda. O versículo 20 é uma das coisas mais impressionantes que já li. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não haverá, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Isso é perdão absoluto. É apagar a lousa completamente. É uma declaração de graça radical inserida no meio de um oráculo de juízo feroz. Dyer destaca que essa promessa de perdão total e de uma nova aliança é outro motivo pelo qual ele vê o cumprimento final como futuro. Porque essa restauração espiritual completa do povo judeu ainda é uma esperança escatológica. E é aí que o contraste com o destino da Babilônia fica ainda mais nítido. Enquanto a culpa de Israel é apagada, a memória da Babilônia deve se tornar uma lição de desolação permanente. A profecia diz que ela será como Sodoma e Gomorra, cidades que foram literalmente varridas do mapa para nunca mais serem habitadas. E aqui a análise de Dyer se conecta com a história recente de uma forma surpreendente. Ele menciona que, no século XX, o governo de Saddam Hussein no Iraque iniciou projetos ambiciosos para reconstruir partes da antiga cidade da Babilônia. Sério? Sim, visando transformá-la num ponto turístico e num símbolo do orgulho nacional iraquiano. O que contradiz frontalmente a profecia de desolação permanente. É quase como se a história estivesse provocando o texto bíblico. Exatamente. Para Dyer, esse fato histórico, a cidade ter sido habitada por séculos e até ter projetos de reconstrução modernos, é a prova mais forte de que o cumprimento literal e final como o de Sodoma ainda não aconteceu. Isso reforça o argumento de que a profecia aguarda um evento futuro, que ele situa no período que a teologia chama de tribulação, para ter seu desfecho completo. Vamos falar sobre esse desfecho. A descrição do exército invasor que trará essa destruição final é absolutamente aterrorizante. O texto fala de uma grande nação e muitos reis, vindo dos confins da terra. Diz que eles são cruéis, não têm compaixão, o seu clamor é como o bramido do mar. Isso não parece uma guerra comum. Não, a linguagem
é apocalíptica. E a profecia foca muito no impacto psicológico desse ataque. O rei da Babilônia, o líder da maior potência mundial, ao ouvir as notícias, as suas mãos se afrouxam, a angústia se apodera dele, dores como as de mulher que está para dar à luz. É uma imagem poderosa da impotência absoluta. O caçador se torna caça e ele entra em pânico. É a personificação do colapso de um império. O terror não é só nos campos de batalha, ele atinge o coração do poder. E o ataque é repentino. O versículo 44 usa a imagem de um leão que sobe da mata do Jordão para atacar um rebanho que pastava tranquilamente. A Babilônia se sentia segura, mas a devastação vem de surpresa. E para descrever a totalidade dessa devastação, Jeremias usa um recurso poético brilhante e sombrio, nos versículos 35 a 38. Ele repete a palavra espada 5 vezes, como o toque de um sino fúnebre. Sim, é uma sequência impressionante. Espada sobre os caldeus. Espada sobre os seus príncipes e os seus sábios. Espada sobre os seus adivinhos. Espada sobre os seus valentes. Sobre os cavalos, sobre os carros, sobre todo o povo misto. Espada sobre os seus tesouros. E, por fim, seca sobre as suas águas. Essa repetição não é à toa. É uma autópsia poética de um império. A espada não representa apenas a guerra. Ela representa um desmantelamento cirúrgico e sistemático de toda a civilização babilônica. A espada corta primeiro a população, depois a liderança política e a inteligência, depois a espiritualidade enganosa, a força militar, a tecnologia, os aliados, a economia. E, por fim, os próprios recursos naturais que sustentam a vida. O profeta está mostrando que a sociedade inteira está condenada e será removida por Deus, pedaço por pedaço. É a aniquilação completa. Não sobra nada. A estrutura que parecia eterna se desfaz em pó. É a inversão total. A nação que viveu pela espada morrerá pela espada, em todos os níveis da sua existência. Então vamos amarrar tudo isso. O que a gente tira dessa análise profunda de Jeremias 50? O grande insight aqui, através de Dyer, é que a profecia bíblica não funciona como uma previsão de jornal, com um único cumprimento e data marcada. Ela é mais como um padrão que se repete, o padrão do orgulho imperial, que desafia Deus, e o padrão do juízo divino, que inevitavelmente responde a esse desafio. Isso. A queda histórica da Babilônia para os persas foi o ensaio geral. Validou a profecia, mas deixou pontas soltas, detalhes não cumpridos que apontam para um ato final, um acerto de contas definitivo. A mensagem central acaba sendo dupla. Por um lado, uma promessa incrível de redenção e restauração para os oprimidos, para aqueles que se humilham. Por outro, um aviso solene e atemporal para qualquer poder, sistema ou indivíduo que se torna arrogante e se coloca no lugar de Deus. O que nos deixa com um pensamento final para refletir, uma provocação. Se, como a análise de Dyer e outros textos bíblicos sugerem, Babilônia se tornou mais do que apenas uma cidade antiga, se tornou um símbolo para um sistema mundial de poder, materialismo, orgulho e oposição a Deus, como essa antiga profecia de juízo e redenção se aplica ao mundo complexo que vemos hoje? Onde identificamos as características da Babilônia em nossa própria cultura e em nós mesmos. Oi, todos os ouvintes.